Bom, boa tarde a todos. Em nome da professora Carla, né, nossa magnífica reitora, estamos aqui hoje para fazer a abertura, né, do Dia do Pesquisador e gostaríamos muito de agradecer a presença do professor Thiago, né, que se disponibilizou a vir. O professor Thiago, que é coordenador da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFSM, né, e estamos muito satisfeitos em recebê-lo, né. Acredito que essa tarde vai ser bastante promissora, né. Parabenizar a Pró-Reitoria de Pesquisa pela iniciativa, né, mesmo com todas as nossas dificuldades de recurso financeiro, a gente poder manter, né, essa ação, né, que tem sido, todos os anos a gente tem comemorado, né, esse dia, mas em função, né, desses cortes no orçamento, então nós tivemos que fazer por videoconferência. Agradecer a todos os colegas, né, pesquisadores, pelos seus envolvimentos, né, na área da pesquisa. Todo ano, né, nós temos um avanço na área da pesquisa e isso é muito importante, né, para a nossa formação acadêmica, para a formação dos nossos alunos, né, e acho que não vou me delongar muito, né, até porque o momento não é nosso, o momento é do professor Thiago. E já de imediato, então, passo a palavra ao pró-reitor Arthur, né, de pesquisa, que vai fazer também as boas-vindas a todos vocês. Esperamos que esse momento seja muito proveitoso para todos e que possamos aí avançar, né, dentro dessa linha temática da pesquisa e inovação. Obrigado. Muito boa tarde, colegas de todos os campos do Instituto Federal Farroupilha. Não diferente, né, dos outros anos em que a gente faz uma comemoração, faz algum tipo de evento para comemorar o Dia Nacional do Pesquisador, este ano, em função de alguns cortes orçamentários, a gente foi obrigado a utilizar a Web TV para fazer essa nossa ação, né, comemorativa ao Dia Nacional do Pesquisador. É importante colocar para vocês, né, a importância que a pesquisa tem para a instituição, para o Instituto Federal Farroupilha. Hoje a gente tem conseguido participar os nossos reconhecimentos dos nossos cursos, nós temos conseguido tirar notas 4 e 5 nos nossos cursos, também em virtude da forte participação que nós temos dos nossos pesquisadores atuando junto com os nossos estudantes nas ações de pesquisa. Esse ano a gente fez uma pequena modificação no processo de cadastro de projetos, né, lançando um edital que separou o cadastro do fomento, simplificando o processo de cadastro de projetos, né, e nós já temos, a partir do lançamento do edital 113, nós já temos mais de 60 projetos cadastrados em andamento em todas as nossas unidades. Este ano, né, a gente resolveu convidar, e eu quero fazer em primeiro lugar um agradecimento muito forte ao professor Thiago, né, que veio aqui nos brindar com a sua fala, né, agradecer ao UFSM, que é parceira, né, sempre das nossas iniciativas, né, e queria também desejar que sejam frutíferos todos os projetos em andamento e colocar para a Reitoria de Pesquisa à disposição de todos os colegas pesquisadores da instituição, né, que porventura tenham interesse em desenvolver suas ações. Este ano a gente tem focado as ações de pesquisa voltando-se principalmente à questão da inovação, e aí essa uma das razões pelas quais nós convidamos o professor Thiago para vir fazer a sua fala, não é? Estamos inaugurando em todos os nossos campos os escritórios dos NITs, né? Eu acho que o Diego pode me ajudar. Quantos nós já inauguramos? 9 campos já têm os seus NITs inaugurados. Ontem foi o Campo São Borja que inaugurou, não é? Então, nós já estamos com quase na totalidade dos nossos campos com escritórios dos NITs, né, de forma a assessorar os pesquisadores e a comunidade externa no desenvolvimento de projetos em parceria e na proteção da propriedade intelectual. Eu não vou me delongar também, né, eu queria mais uma vez agradecer a participação de todos nesse dia, em especial ao professor Thiago. Obrigado, professora Raquel, por ter vindo aqui participar da abertura dessa cerimônia, não é? E aí eu gostaria então já de passar de imediato a palavra ao professor Thiago. Muito obrigado e boa fala. Bom, obrigado primeiramente, professor Arthur, obrigado, professora Raquel, pelo convite. Ao professor Diego também agradeço o convite, quer dizer, para a gente é sempre um prazer quando a gente pode contribuir com essa questão toda da inovação, da transferência de tecnologia, enfim. E nós da UFSM, sempre que pudermos, acho, trabalhar em conjunto dentro das instituições que estão no Rio Grande do Sul é sempre muito bom, porque a gente consegue
socializar as boas práticas e dessa forma, com certeza, a gente consegue alçar voos maiores aí nessa área de inovação, transferência de tecnologia, que é algo ainda muito incipiente no Brasil, né? Então, agradeço primeiramente a vocês, agradeço a todos vocês por estar aqui e cumprimento também a todos os campos do IFE Farroupilha que estão nos assistindo. E com certeza o que eu gostaria aqui de passar hoje é uma reflexão, principalmente a partir do que é inovação no contexto brasileiro, o que é a pós-graduação, pelo menos no meu entendimento pessoal, em nível de Brasil, e o que é essa transferência de tecnologia, o que é inovação e de que forma a gente consegue trabalhar um pouco melhor isso no arcabouço legal que nós temos hoje. Quer dizer, de que forma o arcabouço legal, de certa forma, ele nos barra por um certo momento, mas também que liberdades hoje nós já temos que nós não tínhamos anteriormente, até como professores ou pesquisadores dentro da instituição, seja técnicos administrativos, professores, estudantes, enfim. Então, começando um pouco a parte do que eu tinha para apresentar hoje e colocando um pouco isso, eu me referi um pouco à pesquisa aplicada e à inovação, mas eu vou começar falando um pouco sobre o nosso panorama brasileiro, porque contextualizar muitas vezes a inovação por inovação, quer dizer, contextualizar a inovação e comparar muitas vezes a outros países que têm isso já culturalmente desenvolvido, de certa forma chega a ser uma covardia, né? Então, nós temos que ver a inovação no Brasil, no contexto brasileiro que nós temos, e ver como isso pode avançar ao longo do período e como nós, como instituições, né, seja instituições tecnológicas ou universidades, enfim, de ensino de graduação ou tecnólogos, enfim, e como esses ecossistemas de ICTs podem trabalhar em conjunto e fomentar esse ecossistema através da pós-graduação, né? Como a pós-graduação pode contribuir e o que se enxerga um pouco nisso. Então, eu vou trazer no começo da apresentação alguns números que eu acho que são interessantes para que a gente possa visualizar justamente esse contexto geral. Então, no primeiro slide, vamos falar um pouquinho só sobre educação superior no Brasil. Vamos fazer o contexto da inovação, mas falando da educação superior. Então, a gente pode observar, nesse contexto aí, a distribuição percentual da população com 10 ou mais anos de idade no nível mais alto de instrução no Brasil, certo? Então, nós vimos ali que nós temos uma faixa etária onde nós temos 50% das pessoas que têm até o ensino fundamental, 42% das pessoas, desses 42% das pessoas ensino médio ou ensino superior, e aí a gente vê lá uma parcela bastante pequena de pessoas que têm a formação doutorado e mestrado, e eu sempre coloco a formação doutorado e mestrado como uma formação de pesquisador, né? Eu sempre coloco isso porque eu vim da iniciativa privada, e na iniciativa privada tu vê um pouco o doutorado e o mestrado como meio acadêmico. Eu digo, não, o doutorado e o mestrado, na verdade, ele nada mais é do que um curso que te ensina a ser pesquisador. É lógico que durante esse estudo para ser pesquisador, tu acaba focando numa determinada área, quer dizer, tu precisa de um foco para que tu seja um pesquisador. Então, o mestrado e o doutorado te dão esse âmbito de pesquisa, de pesquisador. E com isso, tu acaba adquirindo uma capacidade de enxergar inovações que estão no topo do estado da técnica. Então, ao enxergar essas inovações que estão no topo da estado da técnica, tu, teoricamente, pelo menos em teoria, teria condições de causar um desenvolvimento, seja ele tecnológico ou nas mais diversas áreas do conhecimento. A grande questão aí hoje no Brasil primeiro, esse universo de pesquisadores, de pessoas treinadas a serem pesquisadores, serem desenvolvedores tecnológicos, ela é bastante pequena. Assim como eu tenho MBA em negócios, eu tenho uma pessoa treinada a trabalhar na área dos negócios. Tem MBA em gestão de projetos, eu tenho pessoas capacitadas a trabalhar em gestão de projetos, eu tenho doutorado e mestrado, que no meu ponto de vista capacita a pessoa a ser um pesquisador. Então, como esse universo é pequeno, nós falarmos também em inovação no Brasil é um pouco ver como que esse universo pequeno consegue contribuir num país que é gigante e que tem aí todas essas questões
a serem suplantadas, que é a questão do subdesenvolvimento, a questão do acesso à tecnologia, a questão da tecnologia externa que entra no Brasil, a questão de não ter uma tecnologia, uma indústria brasileira bastante consolidada. Então, é essa busca que a gente precisa através da pesquisa e desenvolvimento tecnológico de nós. Então, começa no primeiro entrave, que é essa questão de formação profissional. Continuando ainda, a gente vai olhar para o futuro, então. Então tá, hoje o contexto é esse, mas qual é o contexto de futuro que nós temos? E aí, se nós olharmos, apenas 30% dos jovens entre 18 e 24 anos hoje estão na universidade. 30% deles. Seja em qualquer um dos cursos, quer dizer, seja eles também nos cursos de tecnólogo, seja eles nos cursos de graduação, estrito sensu, enfim, 30% desses jovens. Que isso a gente vê ainda, ó, que embora a gente tenha um crescimento a partir de um certo ano, grande parcela ainda está nas universidades privadas, não está nas universidades públicas. Quer dizer, embora o ensino público é um ensino que cresceu muito nos últimos anos, né, a gente tem a própria criação dos IFES nesse ponto, até a expansão das universidades, enfim, criação dos institutos, expansão das universidades. O que nós vimos ainda é que há uma carência muito grande. Quer dizer, há uma carência de quê? De disseminação de conhecimento. Então, esse é o panorama que a gente tem que trabalhar também quando a gente trabalha em inovação. Num outro aspecto, que é o próximo slide, a gente pode ver ali que a gente tem a evolução de matrículas na educação superior, tá? Enfim, em grau acadêmico e tecnológico. A gente pode ver ali que a gente começa a ter uma evolução também em grau tecnológico, que é aquele ponto em amarelo ali no gráfico. Então, este ponto de evolução numa formação tecnológica, ele começa a tomar corpo no país, embora ainda seja muito incipiente. Quer dizer, perto de outras formações que nós temos, ele acaba sendo bastante incipiente. E isso é um problema também, porque o desenvolvimento tecnológico, quer dizer, os institutos tecnológicos, esse desenvolvimento voltado à tecnologia, ele é muito importante na cadeia de inovação. Por quê? Porque ele consegue, na verdade, vir de um ponto onde a pesquisa para por ser uma pesquisa básica, talvez uma pesquisa não aplicada, e onde nós temos a parte tecnológica que pode dar esse viés de aplicação, trabalhando em conjunto com as empresas. Então, a minha fala vai um pouco nesse ponto também, que eu acredito muito que os institutos tecnológicos de ensino têm, e eu vou chegar nesse ponto mais na apresentação, através dos seus mestrados, principalmente os mestrados profissionais criados pela CAPES hoje, um grande mar aí a ser navegado. Quer dizer, um grande mar inexplorado a ser navegado e que pode ser um contexto de fomento e fortalecimento da pós-graduação brasileira com viés de aplicação industrial. Acredito que o mestrado profissional pode ser uma questão bastante importante também nesse ponto, como colocado ali. Mas claro que para isso a gente precisa com que esses gráficos aí colocados, eles possam ser amplificados, vamos dizer assim, nesse ponto de vista. Então, num próximo, num resumo disso, a gente tem hoje 0,44% da população brasileira é a população que possui pós-graduação, 7,5% possui formação em nível de graduação, né? 92% possui apenas o ensino médio e 70% dos jovens, então, estão fora das instituições de ensino superior, né? E os IFES e os Cefetes representam 2% hoje do ensino superior brasileiro, né? Com a criação recente, representam apenas 2%. Então, o horizonte disso, e a gente sabe que isso é uma política que demora tempo, e aí, hoje, esse contexto que a gente coloca, às vezes, de que a gente chegou, expandiu bastante e chegou, eu disse, não, isso é só a ponta do iceberg, né? Isso é igual crise, né? É só a ponta do iceberg, muito mais ainda está por vir. E, sem dúvida, nessa área do ensino, a gente ainda tem muito a desenvolver, tanto em nível de graduação, mas principalmente em nível de pós-graduação, que é a formação do profissional com excelência, para que esse profissional consiga depois desenvolver tecnologias novas, e não estou aí dizendo que pessoas que não têm essa formação não consigam desenvolver, nós temos vários negócios formados por pessoas de ensino fundamental, ou que muitas vezes nem têm acesso à maior formação de ensino, mas eu estou dizendo que dentro de uma lógica de treinamento profissional,
é a lógica de que o mestrado, graduação, mestrado, doutorado te dão esse treinamento a criar e a inovar enfim, a desenvolver novos produtos, novos processos produtivos, novas metodologias de gestão e tudo mais. Quer dizer, tu passa a ser um pensador de desenvolvimento, né? Então, dentro desse ponto, vamos falar um pouquinho da pós-graduação no Brasil. Então, na pós-graduação no Brasil, nós temos lá um número, então, de títulos de mestrado e doutorado. A gente pode ver um grande aumento do número de títulos de mestrado e doutorado, mas a gente ainda vê que o número de títulos de mestrados e doutorados, ele ainda é bastante pequeno. Embora a gente tenha uma evolução lá desde os anos 90 até os anos 2000, ele ainda é bastante incipiente no Brasil para aquilo que nós precisaríamos em termos de população. Então, se a gente comparar com outros países bem mais desenvolvidos, nós vamos ver que o número de títulos de mestrado e o número de títulos de doutorados são bem maiores do que a gente tem no Brasil. Quer dizer, o número de mestres e doutores em função do número de habitantes é bem maior. E aí isso passa a ser uma cultura também de inovação, passa a ser essa busca por uma inovação, enfim, essa busca por novo conhecimento. E ainda, comparando esses gráficos, a gente pode ver lá, por exemplo, o número de doutores na Suíça como o primeiro país, né? O número de doutores, ele acaba sendo muito maior do que a gente tem lá no Brasil, naquela comparação que eu trouxe aí. Eu trouxe aí alguns países onde nós temos essa formação, né? E nós temos a comparação por habitante, por milhão de habitantes, o número de doutores que nós temos, então, por milhão de habitantes. Então, esse contexto é o contexto colocado hoje no Brasil. Então, o primeiro contexto da inovação, embora ela e a gente vai falar isso mais tarde, um pouco no arcabouço legal, um pouco na dinâmica das próprias instituições federais de ensino, que acabam sendo bastante burocráticas e são constituídas dessa forma e por isso não conseguem, muitas vezes, atender aos anseios da indústria. E a indústria brasileira também não tem essa cultura da inovação, ela tem muito mais a cultura da importação de tecnologia, ou vê a inovação muito mais como compra de equipamentos e outros. A gente vai ver aí que o Brasil ainda necessita, ela não tem uma massa crítica realmente que possa tornar e dizer, não, ele é um país totalmente inovador. E isso deve-se muito à massa crítica hoje presente aqui no Brasil. Então, seguindo adiante, nós podemos dar uma olhadinha aí, e aí eu trouxe um pouco disso também, que trata um pouco da característica de país subdesenvolvido, que é a remuneração média mensal por hora trabalhada em função do nível de formação que tu tens. Então, nós podemos ver ali que, por exemplo, em nível de mestrado e em nível de doutorado, há um grande impacto ainda desses títulos na remuneração do profissional brasileiro, do trabalhador brasileiro. E isso é uma característica muito clara de um país subdesenvolvido. Por que eu digo isso? Porque, normalmente, esses profissionais hoje que nós temos aí, mestrado, doutorado, a grande maioria deles está dentro das universidades. Quer dizer, é professor dentro das universidades. E aí, claro que eu não estou dizendo aqui que, pelo contrário, nós temos que balizar por baixo. Não, acho que nós temos que balizar por cima isso. Quer dizer, de que forma nós temos essa equiparação salarial, de que forma esse mestrado e esse doutorado nos dão um ganho industrial capaz de tornar o país um país mais desenvolvido, industrializando esse país, tendo competência técnica suficiente para que essa competência técnica gere valor agregado e, em gerando valor agregado, a gente aumenta o próprio salário da indústria. Quer dizer, mesmo desse profissional, muitas vezes, que vai ter uma equiparação salarial desde o ponto de vista técnico também, não só do ponto de vista de pesquisa, vamos supor. Então, esses contextos colocados, quer dizer, aí eu acho que a inovação tem um grande papel no país, que é de fomentar esse contexto, de fazer a criação de uma tecnologia brasileira que permita que essa tecnologia brasileira, ao desenvolver uma indústria nacional, a ter uma transferência de tecnologia, consiga gerar valor agregado e esse valor agregado de tecnologia própria consiga aumentar esse ritmo de crescimento da própria indústria e nós não sejamos reféns, muitas vezes, de uma tecnologia que não é nossa e, claro,
que há exceções, há empresas brasileiras aí com grande capacidade tecnológica, mas não é uma realidade de país. E essa não realidade de país, ela se vê nesse contexto todo de discussão social, nesse contexto que se tem hoje no país, enfim. Então, isso mostra um pouco essa questão da importância deste fomento de transferência de tecnologia. Seguindo adiante, então, no próximo slide, eu tenho ainda quanto agrega financeiramente, ou quanto no salário hoje agrega, na média, para a remuneração das pessoas ocupadas com 10 ou mais anos de idade, com determinação do nível de instrução. Esse é um dado de 2010, mas a gente pode ver claramente aí, e o percentual nesse gráfico ele é comparado ao nível mais abaixo. Então a gente pode ver uma característica brasileira, que é uma característica, infelizmente, de país subdesenvolvido, que é esse acréscimo no salário bastante grande do nível superior pro nível de mestrado e pro nível de doutorado. Quer dizer, nós notamos aí que há uma diferenciação salarial bastante grande entre estes níveis de formação, né? E aí, claro, há um desenvolvimento do país que depende muitas vezes de um cenário macroeconômico, depende de vários problemas que têm que ser solucionados em nível de país, né? E que talvez a gente tenha que ter políticas aí mais agressivas, porque embora o Brasil seja um país muito jovem se comparado a alguns países europeus, a gente tem que ter algumas políticas agressivas e direcionadas que têm que durar muito mais que 4 anos, né? Esse é um grande problema talvez no país, que elas têm que durar muito mais que 4 anos para conseguir, vamos dizer, melhorar esse déficit que nós temos aí e essas questões que estão aí muito bem colocadas. Para que aí, no nível de país, a gente tenha vários problemas resolvidos. Porque muitos problemas que a gente tem hoje, que é segurança pública, que é, enfim, vários outros, ele vem disso, eles vêm do desenvolvimento do país. E o desenvolvimento do país passa por um desenvolvimento tecnológico, passa de uma tecnologia própria, passa de valor agregado, passa de todas essas questões, né? E esse valor agregado, essa questão toda, é muito interessante porque no Brasil ela é por áreas. Quer dizer, hoje tu pode dizer que a agricultura, o Brasil é um país de commodities, né? A gente fala da agricultura. Eu não conheço hoje no país, talvez uma área que tenha mais valor agregado hoje que a agricultura. Se pegares a agricultura hoje no país, ela é uma tecnologia de ponta, tu tem valor agregado, tu tem tecnologia de ponta, tu tem agricultura de precisão, tu tem tecnologias envolvidas, né, nessa parte da agricultura. Aqui no Rio Grande do Sul, muito mais. Nós temos empresas aqui que são empresas de ponta hoje que exportam para o país todo, né? Então, essas empresas que nós temos que têm essa agricultura, então não é um estado de commodities. Pelo contrário, ele é um estado de tecnologia numa área que é a área de agricultura. Agora, como nós vamos expandir essa tecnologia às outras áreas também? Então, essa é a grande pergunta, para que a gente não seja um país somente, ou um estado somente agrícola. Como que nós podemos fazer isso? Então, mais uma abordagem também é que, se nós considerarmos também a remuneração média mensal, mas também a taxa de desemprego, nós vimos aí que quanto maior a formação hoje, menor é a taxa de desemprego, né? Então, por que esses dados? Para mostrar depois como que a inovação poderia mudar um pouco esse perfil desses gráficos. Quer dizer, como que nós poderíamos, no valor agregado, no fortalecimento industrial, na cooperação das nossas instituições de ensino, como que as instituições de ensino federal poderiam contribuir para que o nosso país pudesse mudar um pouco o parâmetro desses gráficos aí que estão colocados. E mais, como que nós poderíamos fazer isso através dos nossos núcleos de inovação e transferência de tecnologia, ou das agências de inovação constituídas, ou através da nossa pós-graduação. Então, essa é a grande pergunta aí que se faz. Seguindo adiante, então, ainda, se nós dermos uma olhadinha nos programas de pós-graduação, e aí eu coloco ali, nós temos aí mestrado e doutorado, programas de pós-graduação, e a gente tem a evolução disso de 2005 a 2013, esses dados são de 2013, e aí nós temos ali que o mestrado e doutorado cresceram 64% os cursos, nós temos 46% de crescimento nos cursos de
Desculpa, doutorado é doutorado primeiro, tá? Tem um pequeno equívoco, doutorado primeiro, segundo mestrado. Mestrado e doutorado acumulados o primeiro, o número só de mestrados, o segundo, o gráfico, e o outro, mestrado profissional, onde a gente tem um crescimento de 255%. E nesse mestrado profissional, eu acho que aí ele está grande parceria, e no meu ponto de vista, pelo menos pessoal, e essa, claro, que é uma discussão que tem vários pontos de vista, é o grande métier, o grande know-how que poderia vir aos institutos federais, quer dizer, que poderia ser a criação dos institutos federais, e dentro desse mestrado profissional, uma aproximação muito próxima com o setor industrial. Quer dizer, através do mestrado profissional, fazer essa aproximação próxima, que se dá de duas maneiras. A qualificação que nós podemos ter de profissionais que já estão hoje dentro da nossa indústria e que podem se tornar desenvolvedores de tecnologia dentro da indústria, porque o desenvolvimento de tecnologia dentro da indústria, ele nem sempre ou raramente ele é dado como a gente entende dentro de um setor de P&D. A gente tem muito essa visão de setor de P&D dentro da indústria, mas na verdade o desenvolvimento da indústria ele se dá em vários aspectos. Ele se dá desde a parte de produção, a parte de gestão, e ele pode se dar através da capacitação do profissional que está lá dentro, esse desenvolvimento que vai trazer ideias novas nos vários âmbitos dentro do processo industrial e tornar essa indústria mais competitiva. Então isso é um dos pontos que o mestrado profissional tem a agregar. E por outro lado, o mestrado profissional tem aquele viés de ser atrelado a um projeto de pesquisa, quer dizer, um projeto de desenvolvimento tecnológico. E aí eu acho que é fundamental que esse mestrado profissional, embora ele seja constituído como um programa CAPES, um programa de pós-graduação CAPES, ele tenha ao redor dele diversos projetos de pesquisa ou de desenvolvimento tecnológico que circundam esse mestrado profissional e que dão a sustentação financeira aos desenvolvimentos desse mestrado profissional. Então eu diria que esse é o modelo ideal que se conseguiria trabalhar a pós-graduação e que os institutos têm um papel fundamental nesse modelo de aplicação, de desenvolvimento interno da indústria, de algo mais palpável para a indústria, quer dizer, de algo que é a grande dificuldade hoje no Brasil, em que a academia, nas universidades, tem uma linguagem de uma forma, pensa de uma forma, um tempo de maturação de tecnologia de uma forma, e a indústria tem uma necessidade, uma dinâmica totalmente diferente. Então, esses dois entes não conversam muito bem hoje. E talvez o mestrado profissional dentro dos IFES, ele esteja mais perto da indústria, até porque o fator de cobrança que nós vamos ter em cima dos mestrados profissionais daquilo que se cobra, que hoje no mestrado acadêmico ele cobra principalmente a questão de publicação, e o doutorado acadêmico cobra publicação. Se tu fores ver hoje, um programa de pós-graduação hoje, do ponto de vista CAPES, ele é altamente avaliado pela produtividade do programa, basta ver os números que estão aí colocados. E o mestrado profissional tem que ter um viés diferente de cobrança, ele não pode seguir esse viés, senão nós estamos dando uma cara de mestrado profissional a algo que é totalmente acadêmico. Então, essa é a mudança que nós precisamos. Primeiro, ver como a avaliação do mestrado profissional vai se constituir, e eu sei que essa discussão é bastante grande dentro das próprias coordenadorias na CAPES, para ver essa avaliação, quer dizer, essa avaliação é algo que está colocado aí, mas que provavelmente com o ano ela vai ter que, com os anos se passando, ela vai mudar as metodologias, até porque isso é uma questão dinâmica dentro dos conselhos superiores na CAPES, para ver como que esse mestrado vai se aproximar do setor produtivo. Quer dizer, porque se ele não se aproximar do setor produtivo, ele não tem por que existir no meu ponto de vista. Quer dizer, ele vai continuar sendo um mestrado acadêmico, mestrado profissional. Então nós já notamos aí um grande crescimento e vemos ainda mas que esse crescimento, embora seja de 255%, ele é bastante incipiente, quer dizer, quando a gente olha o número total de mestrado profissional. E aí eu acho que há um crescimento, há uma margem muito grande de crescimento aí de programas de pós-graduação, principalmente ligado a projetos de inovação e a parcerias com empresas. Quer dizer, que o mestrado profissional seja criado já tendo um rol de empresas parceiras que podem trabalhar e fomentar esse mestrado profissional, que seja algo de interesse constituído dessa forma. E se a gente olha no Rio Grande do Sul, a gente tem ali uma evolução de mestrado e doutorado 59%, nós temos no âmbito de 2005 para 2013, 52% na evolução só de cursos de mestrado e 255% também de evolução aí nos mestrados profissionais. Um pouco da evolução do corpo docente, a gente passa rapidamente, porque na verdade ele segue muito
a evolução que a gente tem no nível de pós-graduação de cursos, né? O cursos e o corpo docente ele mais ou menos caminha junto, mas em qualquer aspecto hoje que tu olhe, Brasil ou Rio Grande do Sul, a pós-graduação no Rio Grande do Sul, ela corresponde sempre a 10% da pós-graduação brasileira. Qualquer perfil que tu olhe da pós-graduação no Rio Grande do Sul, seja ele em número de docentes, ou seja ele em diplomados, em formados, né, obtenção de título de doutor e mestre, ele vai corresponder mais ou menos a 10% da população brasileira. Então aí alguns dados que trazem aí, e a gente pode passar de forma mais rápida. No próximo slide, então, a gente tem aí o corpo discente, né, e aí a gente começa a ver lá já o surgimento de alguns já formados, vamos dizer assim, embora tenha algumas bolsas, a gente começa a ver já alguma questão já de alunos do mestrado profissional, que a gente começa a figurar isso, embora o número de titulados seja muito pequeno, né? Mas a gente já começa a ver um crescimento daquela coluna do meio ali, que é o número de matriculados, e essa coluna tem que crescer muito mais para que nesse interstício aí de 2 anos, né, a gente começa a ter aquela coluna azul da esquerda crescendo também nesse âmbito aí para ter uma lógica aí do nosso corpo discente. E no RS segue mais ou menos a mesma lógica, sempre mantendo mais ou menos aquela proporção então de 10% em relação ao cenário brasileiro. Tá? E aí, aqui é uma reflexão interessante, porque a gente vê o mestrado profissional em algumas áreas, e que é isso que a gente tem em azul. E aí no Rio Grande do Sul, a gente vê que grande parte dos mestrados profissionais está constituído na área multidisciplinar. Mas nós precisaríamos, trabalhando nessa lógica de inovação, é que uma grande parte também, além de multidisciplinar, que é fundamentalmente importante, porque os problemas hoje dentro da indústria são muito multidisciplinares, que esses mestrados fossem constituídos muito também na área das engenharias. Certo? Na área das engenharias, na área das ciências biológicas também a gente pode ver que tem muito pouco mestrados constituídos, certo? Porque a área das engenharias é uma área de desenvolvimento do país. E é uma área que tem que ser foco. Se nós observarmos os países envolvidos, a área das engenharias é uma área que cresceu muito dentro desses países, no número de engenheiros formados, no número de engenheiros dentro da indústria e no número de engenheiros trabalhando no desenvolvimento. E o mestrado profissional, para mim, ele teria que estar quase igualado, ou até quem sabe, maior do que a área multidisciplinar hoje. E a gente pode ver que o número de cursos, ele ainda é bastante incipiente, né? Se nós formos olhar, quer dizer, o mestrado acadêmico e o mestrado doutorado acadêmico, ele ainda suplanta uma grande parte desses cursos. Então, nós temos que expandir esses mestrados profissionais dentro dos cursos que estão aí colocados. E eu acho que aí está um dos papéis muito grandes dos IFES, dentro desse ponto aí. E aí tu vai dizer, Thiago, mas então tu é contra que o IFE tenha um mestrado acadêmico? Não, eu não sou contra do mestrado acadêmico. Eu só estou dizendo que nós temos um gargalo hoje no país, enxergando os números do país, que é essa questão do mestrado profissional e que pode ser muito abordado pelos institutos federais, porque tem esse contexto melhor, tem essa linguagem mais próxima de aproximação com o setor industrial, que é onde nós vamos ter os benefícios dessa pós-graduação através da transferência de tecnologia. Então, a pós-graduação ela cresceu muito no país, né, 4 vezes nos últimos 15 anos, embora ela ainda continue incipiente, quer dizer, eu tenho 58 doutores por 1 milhão de habitantes, né, enquanto em outros países eu tenho 400 até 500 doutores aí por 1 milhão de habitantes. Né? O RS, como eu falei, o Rio Grande do Sul ele representa 10% do Sistema Nacional da Pós-Graduação. Qualquer número que tu olhar, ele sempre vai ficar em termos de 10%. E a gente continua aí com ganhos salariais ainda atrelados a mestrado e doutorado, justamente por ganhos salariais dentro da própria instituição do ensino, né? Causado isso dentro da própria instituição. Quer dizer, se nós olharmos hoje o ganho salarial, mesmo na nossa carreira docente de mestrado e doutorado, ela deve figurar aí em torno de 50% para mestrado e ao torno de 30% para doutorado. Então, o próprio ganho salarial dos mestrados e doutorados, como eles estão dentro das instituições de ensino, acaba refletindo nos números gerais que a gente tem hoje no país. Né? Então, adiante podemos passar. Então, a pós-graduação nos institutos federais, nós vimos aí, então, a partir de 2010,
um grande salto na nossa pós-graduação, né? E nos institutos federais, ou vamos dizer assim, também esse salto na pós-graduação dos institutos federais, quer dizer, a gente tem lá a criação, e depois nós temos de 2004 para cá, os números de nota em 2010, os institutos federais já começaram a ficar mais constituídos, né? Já estavam mais consolidados, e sempre que tu tem um instituto federal mais consolidado, aí tu começa a trabalhar mais essa questão da pós-graduação, então a pós-graduação começa a tomar corpo nos institutos federais, e a gente vê aí que a gente tem uma grande curva ascendente da pós-graduação. E o mestrado profissional é um dos mestrados que começa a encostar lá no mestrado acadêmico, quer dizer, embora a gente tenha muito mestrado acadêmico, começa. E a minha ideia, eu acho que a minha ideia, quer dizer, o idealismo disso seria que ela ultrapassasse aquela questão lá do mestrado acadêmico nos institutos federais. Então, mas claro que se a gente olhar esse panorama, grande parte desses mestrados ainda está lá na UTF-PR, que é, na verdade, algo que está dentro do arcabouço dos institutos federais, mas é uma instituição já constituída há bastante tempo e que está dentro dos institutos federais, não tem esse viés de colocação. Claro que devem ter outros programas aí já que não estão aí, porque esses dados são de 2013. Então, provavelmente, nesse último ano de 2014 e 2015, muitos novos programas de mestrado profissionais devem ter entrado, mas esses foram os dados mais atualizados que eu tinha para essa apresentação, então estão colocados aí. Então, quando a gente vê ainda que ele acaba sendo um pouco incipiente, nós temos muito ainda a crescer nesse ponto, certo? E aí nós vemos também, seguindo essa tendência, um aumento no número de professores no corpo permanente de programas de pós-graduação nos institutos federais. Né? A gente tem lá um crescimento bastante grande de permanente e, claro, temos colaboradores e alguns professores visitantes também que começam a fazer parte desses programas numa tendência natural de crescimento dos programas de pós-graduação em algo que é novo e começa a ter uma determinada taxa de crescimento. Porque embora os gráficos, às vezes, eles demonstrem uma taxa elevada de crescimento, aquilo ali parece que vai exponencial, que vai explodir, a gente sabe que, na verdade, como os números são muito pequenos, isso acaba refletindo um grande crescimento quando a gente coloca isso num gráfico, né? Então, era muito melhor que aquilo ali fosse um crescimento muito mais exponencial ainda do que aquilo que está ali, mas a gente sabe que toda a pós-graduação, todo o crescimento da pós-graduação, ela demora, ela tem uma questão de maturação, e essa questão de maturação é o que está acontecendo hoje. Né? Então, da mesma forma, aí, os institutos federais, o crescimento da pós-graduação, acho que nós podemos passar esse gráfico já comentamos sobre ele. Número de titulados em PGs, podemos passar também. Então, só como conclusão disso, entre 2000 e 2010, 2013, o PG dobrou o tamanho nos IFs, né? O que era de se esperar, quer dizer, uma vez que tu constitui os institutos federais e que tu tem pessoas com uma alta, elevada capacitação técnica dentro dos institutos federais, né? Na formação em pesquisa, é de se esperar que a pós-graduação, quer dizer, exploda, né? Isso é natural do ser humano, quer dizer, ele se forma para aquilo e ele passa a fomentar aquilo para o qual ele se formou. Mas o grande desafio, eu acho, que se coloca na pós-graduação em termos dos institutos federais, é a gente mudar um pouco esse nosso viés como professor, que somos muito acadêmicos, e nos tornarem mais desenvolvedores de tecnologias, nos aproximarmos mais do setor industrial. Quer dizer, e eu acho que os institutos federais têm esse padrão também, de aproximar, de ter um mestrado profissional mais ligado a isso. Quer dizer, o Brasil é o 13º em publicação de artigos, mas nós temos que transformar isso em negócio, nós temos que transformar isso em tecnologia. Quer dizer, isso é um desafio para as universidades? Mas é um desafio para os institutos federais. E eu sempre digo que o desafio nas universidades, ele é muito grande. Algumas universidades brasileiras já estão, federais, eles já estão bastante sedimentados nessa questão, como o FMG, o FRJ, principalmente as universidades comunitárias e universidades privadas. Agora, hoje dentro das universidades tu tem uma máquina que está rodando e ela é muito acadêmica. E dentro dos institutos hoje, tu tem essa grande vantagem do criar do zero, né? do ser novo, do ter esse ímpeto novo. E ao ter esse ímpeto novo, tu consegues montar um modelo que esteja mais próximo ao modelo de desenvolvimento do país, um modelo de pós-graduação mais próximo ao modelo de desenvolvimento do país. Ainda ontem, a gente, nas comunicações e os fóruns de pró-reitores, eu vi que o PROAP agora foi cortado em 75%. Então, as verbas de corte do PROAP
para o ano agora, para o ano de 2015, são de 75%. Então isso é dado oficial, 75% de corte. O PROAP é o recurso que vem para as pós-graduações brasileiras. Então, o que isso me deixa ver? Isso me deixa ver que o que acontece hoje no sistema brasileiro? O sistema de pesquisa brasileiro depende muito da situação do país. Quer dizer, no momento em que a gente tem cortes hoje governamentais nas mais diversas áreas do país, infraestrutura, educação, Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério da Ciência e Tecnologia hoje, ele tem um orçamento para 2015 que mal e mal, vamos dizer assim, como a gente usa aqui no Rio Grande do Sul, a pau e corda, vai dar conta do Ciência Sem Fronteira e de alguns programas muito pequenos. Então, a gente tem aí CNPq hoje com problemas de recursos, CAPES com corte de 75% no PROAP. Quer dizer, nós temos que buscar esses recursos em outras fontes. Porque nós dependermos hoje somente do governo federal para recursos em pesquisa é algo inimaginável. E ainda agravado a isso, nós temos um crescimento grande hoje da máquina pública de ensino, né? Seja na constituição de novos institutos federais, seja no aumento das universidades federais ou na expansão das universidades. Isso faz com que o nosso custeio das universidades federais aumente vertiginosamente. Quer dizer, a Universidade Federal que tinha um custeio em que desse recurso federal alocado ao ensino, alocado à educação, dava conta de toda a questão salarial, de toda a questão de infraestrutura das universidades e ainda da questão da pesquisa e do desenvolvimento, agora, com o aumento do custeio, esse custo sobe. Quer dizer, claro, em hipótese alguma eu estou dizendo que é ruim a melhoria das universidades. A melhoria das universidades é algo que é incipiente ainda no país, ela tem que acontecer das universidades federais, e a gente tem que haver ampliação. Como eu mostrei no início da apresentação, a gente tem muito pouca gente ainda com acesso ao ensino superior, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter a noção de que vamos dizer assim, o bolo é o mesmo, o bolo financeiro é o mesmo. E se nós não gerarmos valor agregado numa outra ponta, chega uma hora em que a população não paga mais impostos suficientes a dar conta disso. Quer dizer, isso é uma roda, né, que tem que girar. Então, essa pesquisa, eu enxergo a pesquisa hoje no Brasil, ela tem um caminho para sobreviver. E esse caminho, com esse aumento do custeio das universidades no ensino de graduação e tudo, ela tem um caminho. E o caminho, para mim, é a parceria universidade-empresa. Esse é o caminho a seguir para que a gente continue crescendo nesse termo de inovação. Então, onde está o papel aí, pelo menos no meu entendimento pessoal, e isso, claro, que é amplamente discutível, né? Mas eu vou dar a minha opinião pessoal, onde estaria um caminho aí para essa questão da pós-graduação, tá? Então, a gente começa lá que os graduados em engenharia, eles são 2%, 2 para cada 10 mil habitantes. Então, a gente compara com outros países aí, o nosso número de engenheiros, primeiro, a gente tem que formar urgentemente mais engenheiros, e não só engenheiros, mas principalmente na área técnica de evolução e de desenvolvimento de pesquisa, nessa área. E aonde está, então, a transferência de tecnologia pode entrar nesse ponto aí. E aí eu queria separar bem claramente do que eu entendo do mestrado profissional e do que se entende por inovação. Quer dizer, primeiro que a ciência ela é baseada em ideias. E eu diria hoje que, primeiro, há uma ordem cronológica para isso. O país necessita investir primeiro em ciência para depois investir em inovação. Tu não faz inovação se não tiver ciência. Então, hoje, quando eu vejo que o país é o 13º, pelo menos era o 13º em publicação, eu diria assim, o país investiu em ciência. Agora nós temos que investir em inovação. Não podemos deixar de investir em ciência, mas nós precisamos investir em inovação. Se nós pegar padrão China, vamos pegar padrão China. Padrão China teve 2 investimentos básicos. Uma delas é produção. A China era extremamente produção. Custo baixo de produção, mecanismos de produção em elevada escala, vendia para todo mundo, correto? Aí o que aconteceu? Bom, tudo que a gente comprava da China era uma porcaria, né? Pelo menos se tinha essa ideia. Hoje não. Hoje o produto chinês não é mais uma porcaria, bem pelo contrário, a gente tem produtos chineses de alta qualidade. E isso tu via muito bem nos congressos científicos. Uma vez tu ia nos congressos científicos em 1998, 97, talvez um pouco antes ainda, e o que tu via dentro dos congressos científicos? Tu via americanos, tu via suíços, tu via Europa e tu via Estados Unidos. Se tu for a um congresso hoje nas áreas tecnológicas,
amplamente parte dos trabalhos apresentados é chinês, ou é indiano, ou são esses países apresentando trabalho. Então, quer dizer, se investiu em produção, claro, muitas vezes é um contexto discutível de pagamento de mão de obra, não vamos entrar nesse ponto, mas tenha o know-how de produção. E agora tu tem o know-how científico. Se tu tem o know-how científico e tu tem o know-how de produção e tu souber aliar essas duas questões, bom, aí tu tem realmente o desenvolvimento do país. É essa a conjuntura ideal. Então nós temos que ter ciência, claro. A ciência desenvolvida na universidade, ou desenvolvida nos institutos, ela está desenvolvida num contexto de ICT. E a empresa desenvolve a inovação. Por quê? Porque não cobrem da universidade, que a universidade vai ter uma caixinha que vai ser um produto e que ela vai entregar essa caixinha lá para a empresa e que vai dizer a empresa agora fabrica 1000 unidades e sai vendendo. Isso é como pensar numa mágica. Então, o que vai acontecer, na verdade? O que vai ter que acontecer é que nós vamos ter que ter essa transferência de tecnologia, é transformar essa ciência em inovação. Quer dizer, a ciência que é avaliada pela comunidade a passar a uma inovação que seja avaliada pelo mercado. Há uma recompensa que hoje é dada por prêmios, né? Que nós somos pesquisadores PQ, que nós temos bolsas de produtividade CNPq, ou que nós vamos a congresso apresentar, que nossos artigos são premiados em eventos, que nós temos todo esse contexto teórico, que isso passe a ser vendas. Quer dizer, o que a tecnologia que eu estou produzindo hoje vai agregar amanhã valor e que eu vou estar utilizando na minha casa o ano que vem? Então nós temos que passar um pouco desse homo científicos ao homo econômicos, né? Quer dizer, temos que transformar isso um pouco em economia, transformar essa pesquisa em economia. E isso só se dará, e pelo menos nos outros países que eu conheço, só se deu através da relação universidade-empresa. Quer dizer, há uma necessidade. Bom, há uma necessidade por quê? Uma primeira necessidade é por custo. Aquela questão salarial que nós vimos ali é um exemplo disso. Quer dizer, hoje, para que eu tire um pesquisador de dentro da universidade e leve para a empresa, o custo da empresa é muito grande, perto dos benefícios que ela tem a curto prazo. Então a empresa vai pensar, não, o que eu ganho levando esse cara se eu vou pagar um salário que vai ter que ser bem mais alto do que ele ganha na universidade e vou levar para dentro da empresa. E veja bem, não estou dizendo, não quero entrar aqui nessa celeuma de salários, né, tanto na questão da esfera de professor, quanto na questão, em qualquer questão salarial no país. Mas eu estou falando o seguinte, é custoso para a empresa fazer isso. E montar um setor de P&D é custoso para a empresa vai olhar o lucro, quer dizer, quanto eu obtenho de lucro? Como que eu posso fazer isso para a empresa de forma de menor custo? Fazendo as parcerias com as universidades, com os institutos tecnológicos. Esse é um ponto de parceria. Como nós temos que buscar isso? Bom, aí nós vamos ter que ter, e esse é um grande papel dos núcleos de inovação, o grupo de inovação tem que ser o tradutor do javanês para o polonês. Isso quer dizer o quê? Ele tem que traduzir a linguagem do pesquisador para a linguagem do empresário. Então ele tem que fazer com que este ecossistema dê certo. Ele tem que conseguir fazer essa transferência de tecnologia e tem que conseguir fazer essa transferência tem que conseguir fazer com que esses dois caras passem a conversar. Então, nisso, mais ou menos, a gente define... Se a gente começa a fazer esses dois entes conversarem, talvez a gente comece a mudar um pouco esse panorama que está colocado aí nesse slide. Quer dizer, que na América, a gente tem aí 30 e poucos por cento, está em 30 e poucos por cento do investimento em P&D mundial, sendo que os Estados Unidos corresponde a 31% desse investimento. Quer dizer, sobrou talvez aí para o Brasil 1% do investimento mundial. A Ásia hoje já também começa a crescer 30 e poucos por cento, e a Europa ali permanece nos 20 e poucos por cento, e o resto do mundo tem ali seus 8%. Então, aí talvez a gente comece a fazer com que a empresa brasileira, ou com que o nosso empresário, ele acredite que a pesquisa e o desenvolvimento, a transferência de tecnologia fomentada dentro de instituições federais podem trazer valor agregado e podem trazer valor agregado ao desenvolvimento dos produtos dele e também ao desenvolvimento da empresa dele. Então só é desta maneira que a gente vai inverter esse papel, porque essa questão que está colocada nesse slide é uma questão cultural. Então essa questão cultural é uma questão que nós temos que modificar com o quê? Mostrando lucro, mostrando resultado financeiro. A pesquisa não pela pesquisa, mas a pesquisa pelo resultado financeiro. Então às vezes essa palavra a gente tem que ter cuidado de falar, financeiro, se fala em privatização, venda, não é nada de privatização aqui.
É uma questão de tecnologia nacional, desenvolvimento de tecnologia nacional, com apoio das universidades e dos institutos federais de ensino. Essa que é a busca que a gente tem através dessas questões de inovação. Então, ainda, se a gente olhar esse panorama, e esses são dados do último Pintec, do 2011, o outro deve estar saindo aqui, se a gente olhar lá em função do PIB, os investimentos em P&D empresarial em função do PIB, a gente nota aí que a gente observa a China com grande crescimento, quer dizer, o P&D é realmente empresarial, as empresas na China começam a investir em pesquisa e desenvolvimento e começam a ter produtos de alta qualidade, certo? E de alta complexidade tecnológica também, quer dizer, produtos de alta complexidade tecnológica são produtos que têm um valor agregado bastante grande no mercado mundial. E a gente nota que nós temos alguns setores, como os Estados Unidos, que está num patamar já bastante elevado, o patamar chinês tende a chegar no patamar americano, e nós notamos que o Brasil, por exemplo, segue no seu patamar. Embora todos os investimentos feitos, no investimento privado, P&D empresarial, nós ainda temos, no último Pintec da pesquisa, a gente nota aí que o percentual de 0, alguma coisa do PIB de investimento em P&D empresarial. Sendo que nos Estados Unidos, aquele gráficozinho da esquerda, nós vimos 70 e poucos % disso vem da indústria, certo? Quer dizer, do PIB global dos Estados Unidos, 70 e poucos % vem da indústria. Hoje, no Brasil, 57, quase 58% do investimento em pesquisa e desenvolvimento vem do governo. Então, quer dizer, essa também é uma realidade que nós temos que começar a mudar e temos que começar a buscar essas relações empresariais para que a gente comece a mudar esse resultado. No Japão, 17% somente do investimento em P&D vem do governo. O resto, toda outro percentual, que seriam aí 83% do investimento em P&D, é investimento que vem da iniciativa privada. Então, esses contextos que a gente tem que começar a mudar, embora a gente tenha toda aquela questão que a gente colocou antes, de uma pós-graduação bastante incipiente ainda no Brasil, embora a gente cresceu muito nos últimos anos, é bem verdade, mas ela ainda é incipiente, a formação de pesquisadores é incipiente, a gente tem que começar, assim, a trabalhar e a montar modelos de inovação que mudem esse panorama. E ainda... Isso vem um pouco da época da Revolução Industrial, e o Brasil talvez esteja um pouco nessa época da Revolução Industrial ainda. Se nós perguntarmos para a empresas consideradas inovadoras, no último Pintec, empresas consideradas inovadoras, perguntar qual é o tipo de inovação que tu fizeste, muitas delas vão colocar lá que comprou um equipamento novo, ou que mudou o processo de produção, que agora antes ela tinha uma máquina que fazia 100 unidades por hora, agora ela tem uma máquina que ela consegue fazer 160, 170 unidades por hora. Quer dizer, essa é uma inovação comprada. Ela é uma inovação, ela é algo que vem do desenvolvimento tecnológico ocorrido em outros países. Quer dizer, que pode vir de uma máquina alemã, que pode vir de uma máquina chinesa, que pode vir de um ganho de produção, que pode vir de um maior valor agregado ao meu produto quando eu consigo produzir mais com o mesmo número, com o mesmo custo fixo, quer dizer, com o mesmo custo principalmente de funcionários que eu tenho na minha empresa e tudo isso. Então, grande parte vem disso. E ao vir grande parte disso, a gente entende ainda que as empresas estão enxergando a inovação principalmente como compra de tecnologia, quer dizer, como melhora. Não que isso não seja uma inovação, é uma inovação na indústria, mas isso é praticamente a garantia de sobrevivência dessa empresa. Ela não é aquele salto a mais que a empresa poderia dar sobre um outro aspecto, por exemplo, de pesquisa e desenvolvimento. E aí a gente vê que, quando perguntada quais são as pessoas que ocupam as atividades de P&D em função da qualificação, grande parte dessas pessoas dentro das empresas são graduados. Então, os graduados estão ocupando um nicho de desenvolvedores dentro das empresas. E aí é que eu observo o horizonte que nós temos de atuação para mestrados aí dentro. Quer dizer, por quê? Porque esses graduados que hoje dentro da empresa estão atuando em atividades de P&D, sejam atividades mais diversas, e aí dentro da indústria, eletricidade, gás e serviços, que é o que o Pintec mais ou menos divide, a gente tem um potencial de formação dentro da indústria muito grande. Quer dizer, um potencial de formação em pesquisa dessas pessoas que trabalham em P&D muito grande. Então, aí também está uma atuação bastante interessante, bastante importante, de um grande público que nós temos para fomento de mestrados, principalmente.
Eu não vou entrar na questão do doutorado, porque o doutorado ele tem, para mim, no meu ponto de vista, um outro viés de desenvolvimento, mas principalmente nesse momento, o Brasil deveria focar essencialmente no mestrado. Quer dizer, que é um dos gargalos que nós temos aí. E eu acho que aí os institutos federais podem ter uma contribuição enorme nesse ponto de formação dentro da própria indústria. E claro que o Brasil tentou criar aí, nesse meio tempo, 2 leis, que são as leis aí que nós hoje, quando vamos dizer, entre aspas, vender um projeto para a empresa, são as leis que nós tentamos utilizar, que é a Lei do Bem e a Lei da Informática, que são 2 leis baseadas em incentivos fiscais que as empresas têm por investir em inovação. Só que ao mesmo tempo que o Brasil fala em inovação, na Lei do Bem, o Brasil coloca inovação como inovação em produto ou processo produtivo. Seguindo um pouco a teoria de Frascati, quer dizer, lá no Manual Frascati tem esse viés da inovação, tanto de produto quanto processo. Mas se tu pegar, por exemplo, hoje, outros países que já utilizam o Manual de Oslo também para inovação, tu vai ver que essa inovação ela não se dá só em produto e em processo. Essa inovação ela pode se dar uma inovação em marketing, ela pode se dar uma inovação em gestão, enfim, tem outros vários pontos de inovação que nem sempre estão contemplados dentro de uma inovação em produto ou processo. E hoje a Lei do Bem não, ela só coloca inovação, bem claro lá, em produto ou processo. E isso acaba barrando, de certa forma, até a própria aplicação, ou a dúvida na aplicação da Lei do Bem dentro das próprias empresas, para obter esse incentivo fiscal, que é a atenuação no valor a ser pago de imposto sobre a receita operacional líquida, e ter o abatimento desse valor investido, então, em pesquisa e desenvolvimento. No caso, principalmente, da Lei do Bem. E aí nós temos uma questão aí dos incentivos fiscais no ano, certo? Qual é o aproveitamento que nós temos desses incentivos fiscais no ano? Então, nós temos ali a importação de equipamentos do CNPq, que é uma das vantagens que nós temos, através do CNPq, e aí nós temos ali a Lei da Informática e a Lei do Bem. Então, observa o seguinte, que a Lei da Informática ela tem um gargalo ali em 1991, e aí em 1991 tu não tem nada. Isso foi quando o Supremo cancelou esse incentivo fiscal, uma decisão lá do Supremo cancelando o incentivo fiscal. E aí tu notas que depois a gente leva quase 4 anos para chegar no mesmo patamar que nós estávamos anteriormente de crescimento. Então, este é um problema que barra a inovação no Brasil. Essa insegurança jurídica a que as empresas estão sujeitas, quando para usufruírem desse benefício, tem barrado grande parte da inovação no país. Quer dizer, o arcabouço legal que se cria em cima da inovação, em cima dessas questões colocadas da inovação, gera um problema da própria aplicação de lei. E aí a gente nota, por exemplo, que a Lei do Bem é algo que parece que não decola. Né? A gente olha o gráfico ali em roxo, a gente vê que a Lei do Bem parece que ela não decola, embora os anos passam, parece que ela não está atingindo todo o potencial que ela poderia de incentivo fiscal. Por quê? Porque ela tem uma burocracia de julgamento hoje do que é e o que não é inovação, que muitas vezes, hoje, por exemplo, ela é feita num âmbito, às vezes, muito acadêmico, que não está alinhado com o âmbito industrial. Então, esse alinhamento entre o acadêmico e o industrial, se ele não for forte no país, assim como foi o Vale do Silício, assim como se desenvolveu o sistema americano, nós vamos cair sempre naquela discussão academicista de um lado, economista do outro, indústria no outro, nós nunca vamos nos conversar e a discussão nunca vai gerar um produto aí que seja viável e que gere valor agregado ao nosso país. Então, essa é a grande celeuma que está colocada dentro disso aí. Então, e por outro lado, do ponto de vista das ICTs, nós temos aí principalmente a Lei de Inovação, que é a lei hoje que os NITs trabalham, quer dizer, os Núcleos de Inovação Tecnológica trabalham em cima da Lei de Inovação. A Lei de Inovação hoje é a que te permite fazer acordos de parceria com empresas públicas e privadas para desenvolvimento de tecnologias. É aquela lei que te permite que professores de instituições públicas, limitado a 120 horas anuais, possam fazer prestação de serviço especializada dentro de consultorias, por exemplo, algumas empresas que têm alguns gargalos tecnológicos a resolver, que permite o uso de laboratórios de instituições federais por empresas, desde que seja remunerada essa empresa. Então, essa lei traz essas permissões, mas ao mesmo tempo traz inúmeras dúvidas. Quer dizer, ao mesmo tempo deixa aí inúmeras interpretações.
Porque a lei, a 10973, do mesmo tempo que ela permite, por exemplo, licenciamento de tecnologia não exclusivo a uma empresa, não seja feito mediante um edital público. Então, que a gente saiba, por exemplo, que transferência de tecnologia mediante edital público é um modelo que não serve para transferência de tecnologia. Ele pode servir para obras de infraestrutura no país, mas ele não serve para transferência de tecnologia. Ao mesmo tempo que a gente sabe que a lei permite isso, a gente tem uma lei que se chama 866, que é a lei das licitações, que não te permite fazer isso, porque entende-se que uma patente pública, ela é constituída dentro da universidade, então ela passa a ser uma propriedade do governo, e sendo propriedade do governo eu não consigo transferir para a empresa. Então, esse arcabouço legal, que ele é criado no nosso país com um viés e que a gente aplica para tudo e que não dá certo, é hoje o que emperra, na verdade, a nossa transferência de tecnologia. Esse é o principal ponto que emperra a nossa transferência de tecnologia e que emperra a inovação. Quer dizer, a gente tem professores e pesquisadores na universidade que não passam a não ter uma segurança jurídica e muitas vezes não querem fazer projetos com empresas, né? Porque muitas vezes tem medo da forma que vão receber isso, ou de que forma esse recurso vai entrar, e que forma isso vai ser gerido por ele. E muitas vezes a gente tem também arcabouço legal que me fazem com que um determinado processo dentro da instituição não tenha dinâmica de assinatura. Então, quer dizer, eu tenho que uma negociação de tecnologia com uma empresa hoje e ela demora, às vezes, 8, 9, 10 meses para se concretizar. E a gente sabe que a dinâmica do setor industrial de desenvolvimento de tecnologia, ele acaba sendo diferente do nosso sistema público. Então, essa aproximação na questão legal é que a gente precisa também. Existe hoje em tramitação na Câmara de Deputados, e eu pediria a todos vocês que acompanhassem essa tramitação com bastante cuidado, porque a gente pode dar um outro passo depois da Lei da Inovação de 2004, que é a PL 2177, que devia ter ido à votação no Congresso, na Câmara, semana passada, mas aí por toda aquela questão, aquela celeuma que aconteceu da trancação de pauta por causa da maioridade penal, acabou que esse projeto, que é importantíssimo para nós aqui nas universidades, porque dá outras liberdades de atuação que permitem que a gente faça uma transferência de tecnologia mais concisa para dentro das empresas, quer dizer, que vai permitir isso, está trancado dentro da Câmara dos Deputados e também já tem pontos importantes que estavam ali também já em negociações políticas estão tendo que ser retirados. Então, vamos acompanhar isso, porque eu acho que nós temos que acompanhar um pouco essa questão legal. Porque se nós não acompanharmos a questão legal, nós vamos ser mero reféns da legislação e não vamos conseguir aí ser proativos na transferência de tecnologia. Então, para mim, só existe um caminho. E o único caminho é que nós consigamos, dentro das instituições federais de ensino, melhorarmos a dinâmica de transferência de tecnologia. Dentro do arcabouço legal que nós temos hoje no país, que nós tenhamos NITs capacitados, ou que nós tenhamos agências de inovação capacitadas, e que esses NITs permitam ao pesquisador uma tramitação bastante ágil dos processos de transferência de tecnologia e, além de uma tramitação bastante ágil dos processos de tecnologia, que esses NITs sejam capacitados de maneira a tramitar e a auxiliar o pesquisador no modelo de negócio a ser feito. Modelo de negócio por quê? Porque muitas vezes o pesquisador ele está lá na pesquisa dele e ele não vê qual é o modelo que ele pode utilizar para transferência de tecnologia. Quer dizer, ele não vai lá e discutir royalties com a empresa. Ele não vai lá e vai dizer, não, é o seguinte, ó, tu transfere esse recurso via uma fundação de apoio, esse recurso pode vir direto à universidade, na pesquisa, eu vou ter X alunos trabalhando, como que eu vou comprar esses equipamentos fruto da empresa? Quer dizer, como que eu vou fazer esses cases dentro? Então, o NIT tem que estar altamente treinado para encontrar esse modelo de negócio e para tramitar isso na forma mais ágil possível. Quer dizer, que o pesquisador não tenha que sair lá do laboratório dele e ele tenha que ir no departamento aprovar um projeto, que ele tenha que ir numa pró-reitoria aprovar, que esse NIT consiga
desentravar burocraticamente esse processo para que a gente possa não assustar os pesquisadores internamente dentro dos institutos federais das universidades, mas sim que a gente possa dar suporte a esse pesquisador e a institutos federais. E é bem lógico também que por trás disso, que seria o mundo ideal, a gente sabe que existe um problema hoje de material humano dentro das nossas instituições federais. Material humano em que sentido? De recursos humanos, não material humano, né? Mas de recursos humanos dentro das universidades e dos institutos federais, que são recursos humanos que façam essa gestão administrativa, quer dizer, que trabalhem administrativamente. Por exemplo, a gente sabe hoje que o NIT, muitas vezes, dentro das universidades, é uma pessoa. Então, uma pessoa não vai conseguir fazer isso, quer dizer, então, a gente sabe que a gente precisaria de NITs consolidados com uma pró-reitoria. E aí, isso tem que ser uma política do governo federal. Então, ao mesmo tempo que se cria os NITs, que a lei de inovação diz que lá as universidades, institutos federais vão criar os NITs lá dentro, ele não diz como vai fazer isso, quer dizer, ele não te dá recurso para fazer isso. Então, ao mesmo tempo que tu tem que criar, tu tem que ter recursos para alocar pessoal e para treinamento dentro dos NITs. É o velho problema brasileiro. Nós criamos as coisas, mas não mostramos como vamos fazer. Quer dizer, as ideias são boas, mas a implementação prática disso é muito ruim. As nossas ideias em pesquisa são ótimas, as nossas publicações atingem níveis muito bons hoje, pelo menos em número, não vou julgar a qualidade, mas em número no Brasil atingem um nível muito bom, mas a implementação disso para realmente gerar tecnologia é fraquíssima. Né? Então, isso é um pouco frustrante como pesquisador, mas a gente tem que mostrar mais e ter subsídios para sair um pouco da teoria e tentar fazer acontecer um pouco na prática. Então, e aí alguns cases, eu só trouxe rapidamente, já estou encerrando mais alguns cases de tecnologia. Então, um dos cases de interação que nós podemos ter é formação, participação em projetos conjuntos. Quer dizer, nós temos uma empresa financiadora e, de repente, nós temos uma micro ou pequena empresa da nossa região que pode entrar junto com a universidade e desenvolver um produto para uma terceira empresa, através de fontes governamentais. Aqui eu cito um que é muito utilizado na área da engenharia elétrica, que é o P&D-ANEL. Né? O P&D-ANEL, o governo hoje obriga as concessionárias a investir parte da sua receita operacional líquida em projetos de pesquisa e desenvolvimento. E como as concessionárias têm que desenvolver esse projeto, a universidade, os institutos federais e universidades, eles estão aqui. E aqui deste lado a gente tem, então, esse fomento. A concessionária quer algo pronto, de energia elétrica no caso. Ou a universidade está aqui. Como que eu faço? Eu tenho que botar alguém aqui no meio. Né? A Alemanha botou o Instituto Fraunhofer, que funciona muito bem. O que nós vamos colocar? Nós podemos colocar uma terceira empresa que pegue essa tecnologia, gere o produto e que a concessionária de energia vai utilizar esse produto depois. Então, a formação desse tripé é um dos cases que a gente consegue fomentar hoje e, claro, que aí tem que ter o apoio dos núcleos de inovação e transferência de tecnologia. Um outro case são projetos direto com a universidade. Aqui a gente tem um exemplo também, que é a produção de um sistema interativo para um software. Essa é uma empresa local, no caso, aqui eu hoje estou em Santa Maria, então essa é uma empresa de Santa Maria, então, que ela tem um projeto direto, é um financiamento Sebrae, esse recurso Sebrae a empresa ganhou, a empresa jogou dentro da universidade para pesquisadores desenvolverem parte aí, do software que essa empresa comercializa e que é um dos cases que pode se ter também. E aí tu vai me dizer assim, bom, mas os recursos muitas vezes da empresa pequena para desenvolver, elas não são muito grandes. Como trabalhar esses modelos de inovação? E aí o case 3 é um outro case que nós temos com uma empresa incubada dentro da Universidade Federal de Santa Maria, em que a gente trabalha com viés de royalties. Quer dizer o quê? É aquela questão seguinte, bom, eu, universidade, tenho uma tecnologia. Tu, empresa, pode levar essa tecnologia ao mercado e à tua área de atuação. Tu não tem dinheiro nesse momento para envolver dentro. Então, vamos trabalhar num case em que a gente trabalhe com ganhos futuros. E isso a lei de inovação permite hoje. Então, a gente pode trabalhar o quê? Com percentual de royalties, e esse percentual de royalties entra na instituição e parte desses royalties ele é pago ao pesquisador. E hoje ele é pago no contra-cheque do pesquisador, esses royalties. Então, é um modelo também que pode ser feito, porque parte desses royalties vem para a instituição, e a instituição pode, inclusive, investir esses royalties dentro do grupo de pesquisa que gerou essa tecnologia, em compra de equipamentos, melhorias de laboratório, melhorias das aulas para ensino de graduação, enfim, ter outras fontes de fomento. Quer dizer, que não dependam somente do governo federal, que dependam dessa transferência de tecnologia. E um outro caso é que hoje nós sabemos que a gente tem
talvez os melhores laboratórios do Brasil hoje estejam dentro de instituições federais de ensino, né? Esse talvez, claro que isso não é geral, mas a gente sempre tem grandes laboratórios. A gente pode sim, dentro disso, prestar alguns serviços especializados, desde que não gere concorrência desleal com o mercado. A gente pode hoje prestar alguns serviços especializados com o nosso laboratório através de um projeto de prestação de serviço. Isso está muito bem sacramentado dentro da Lei de Inovação, muito bem sacramentado, inclusive agora na LDB, essa prestação de serviço especializado pelas universidades e institutos federais de ensino. Então essa também é um outro viés, que é uma forma de captação de recursos para desenvolvimento das nossas atividades de pesquisa. Enfim, porque esse recurso entra, ele permite a compra de equipamentos, permite custeio, permite viagens a congressos, enfim, permite as várias rúbricas aí que nós temos para gastar, porque a gente sabe que a realidade do PROAP esse ano com 75% de corte, a gente vai ter que abortar a ideia de ir àquele congresso que a gente tinha planejado, a gente vai ter que abortar a ideia de enviar um aluno de mestrado, por exemplo, a um outro congresso, ou a fazer uma viagem de capacitação. E a pesquisa, se tu não está em contato com os meios de top no mundo, a gente sabe que ela não sobrevive. Então, a pesquisa feita dentro do laboratório, que não ultrapassa muros, ela passa a ser uma pesquisa incipiente. Então, essa pesquisa, eu acho que, no meu ponto de vista, ela não serve hoje para o Brasil, né? Ela necessita a participação do professor, do pesquisador em congressos, em atividades, e com corte de recursos de 75%, isso vai praticamente inviabilizar nesse ano todas essas questões. Então, o grande desafio que eu gostaria de fazer dessa fala, eu trouxe muitos dados, acho que essa apresentação depois vai ficar aí, e eu acho que gostaria até que vocês todos aí olhassem um pouco melhor esses dados, refletissem sobre eles, gerassem suas opiniões sobre eles, mas o principal nesse momento é que eu chamo a todos, vamos discutir um pouco mais a inovação, vamos discutir a transferência de tecnologia como forma para nós, instituições de ensino, de fomento da pesquisa, de fomento de nossa pesquisa interna e para o país como forma de desenvolvimento industrial, desenvolvimento empresarial. Então esse é o grande convite que eu faço e mais uma vez agradeço ao professor Diego e agradeço ao professor Arthur pelo convite aqui nessa breve fala. Certo. Muito obrigado, professor Thiago. Acho que a sua fala foi muito esclarecedora para o Instituto Federal Farroupilha, né, assim como os demais institutos que têm uma caminhada muito jovem ainda, né, nós começamos na meados de 2008 as nossas atividades. Nós já estamos conseguindo, pelo menos no nosso entendimento, caminhar a passos largos na direção da inovação. Eu fiquei muito satisfeito ao ouvir tua fala e contextualizar a inovação com o ensino de pós-graduação, né? Aproveito já para comentar com os demais colegas que são pesquisadores na instituição, de que ontem nós fizemos a submissão de 2 propostas de mestrados profissionais. Ótimo. Né? Então o Instituto ele vai começar a sua caminhada de pós-graduação stricto sensu em mestrados profissionais, e esse Ótimo. É o entendimento que a instituição tem de focar Ótimo. Nesse sentido. Não é? Nós temos, com a criação dos NITs nas unidades acadêmicas da instituição, justamente para tentar aproximar o setor produtivo da instituição, de fazer esse meio de campo, que muitas vezes o pesquisador ele domina a técnica, mas esse meio administrativo ele não é de amplo conhecimento, de domínio dos nossos pesquisadores. Então, queria mais uma vez agradecer a tua fala, né? Colocar a nossa instituição à disposição da UFSM, né? E da Agitec. Né? Obviamente, nós vamos precisar da colaboração de vocês também. Sempre né? dispostos a isso, é algo que a gente agradece ao Instituto Federal, quer dizer, esse convite e quem sabe nós possamos participar em mais discussões sobre isso, em apoios, porque esse é um modelo ainda bastante incipiente e bastante discutível. Então nós temos a grande chance, pelo menos no Rio Grande do Sul, de nos reunirmos e montarmos um modelo que nós achamos que é de sucesso, baseado no arcabouço legal que nós temos aí. Quer dizer, que esse modelo possa ser replicado a todas as nossas instituições federais. Claro, claro. Então, também eu agradeço a todos aqueles que participaram deste momento. Gostaria de finalizar parabenizando, né, a todos os pesquisadores da nossa instituição que hoje, né, têm o seu dia especial, né, e desejar que as pesquisas sejam frutíferas, que a gente consiga cada vez mais aproximar as nossas pesquisas do setor produtivo e culminar com a inovação, que é aquilo que a gente deseja. Tá? Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado.